Uma promoção? Eles chamaram isso. Eu agarrei a chance. Como um árbitro de uma longa e distinta carreira, posso te dizer uma coisa. Não é tudo isso que dizem. Agarrei a chance para mudar. O problema com este trabalho é que frequentemente envolve limpar mutante das botas. Eu os desprezo. As viagens regulares para o submundo para exterminá-los, meu ex-chefe dizia. A colmeia é como uma casa, meu rapaz, e o submundo é o esgoto. Se você não limpar regularmente, as fezes começam a correr nas ruas. Mas eu não vou sentir falta. Eu nunca me diverti nas fogueiras que fizemos com os corpos queimados. As eliminações em minha mente, a coisa mais repugnante sobre os mutantes é a necessidade deles de tentar ganhar misericórdia ao soar como nós. Eu sei que é tudo imitação. Como um animal que parece chamar seu nome no escuro apenas para pular em você quando você se afasta do acampamento, eles insistem em tentar soar como humanos quando estão gritando, quando estão clamando por piedade e clemência. Mas é tudo um ato e eu não vou sentir falta disso. Bem, que tolo. Eles me entregaram um péssimo sanduíche, sem dúvida. Transferido para assuntos internos por serviço exemplar e conduta. Mas foi uma armadilha. Isso me lembra daquela piada que só se ouve por aqui. Como você mata 99 oficiais com um clube e sem suar. Empurre 100 deles para uma sala, entregue-lhes o único clube e informe a eles que um deles é a lesão alfa e eles não podem sair até descobrirem quem é. Não é engraçado. Nunca foi engraçado. É um inferno vivo. Quando o primeiro apareceu com aquela tatuagem pequena e nojenta, a cobra de 3 cabeças ou hidra, seja lá como eles chamam, foi apenas o começo. Agora os encontramos por toda parte. Nos locais de explosões, na cena de execuções, eles nunca fogem. Eles apenas ficam parados com as mãos na cabeça e uma expressão vidrada com apenas um indício de um sorriso torto em seus rostos, como se soubessem que vão ser torturados até a morte, mas de alguma forma estão indiferentes. Eu odeio isso e os odeio, mas há uma coisa que eu odeio mais do que qualquer outra coisa. É preencher os malditos gráficos. Há um gráfico, uma folha para tudo nesse papel, tudo. Então eu preencho mais um gráfico, mais um formulário, mais um desperdício do meu tempo, o gráfico das últimas palavras. Por que nós até nos incomodamos? Nenhum deles faz sentido antes de serem executados. Um ritual estranho e arcano é realizado. O carrasco perguntará se eles têm alguma última palavra. O que ocorre então é um absurdo. Eles dizem praticamente a mesma frase todas as vezes, com apenas uma diferença. Começa com "Eu sou Ulfarius", seja lá quem for. E então eles terminam com "A Hidra desperta". Mas sempre há uma palavra, apenas uma, que está aconchegada entre as duas declarações. Lixo. Então fica assim: "Eu sou Ulfarius". Você, a Hidra desperta. Então eu tenho que colocar todas essas últimas palavras no cogitador. Eu deveria estar caçando-os, tentando prever seu padrão, mas não. Estou fazendo este trabalho administrativo. Eu preencho entrada após entrada, linha após linha idêntica, uma a uma nesta enorme folha. Leva horas, mas então algo acontece. Eu começo a notar um padrão. Finalmente, algo para seguir. Talvez seja o calcanhar de Aquiles deles. Quando colocado em ordem de execução, não faz sentido algum. Mas quando você reorganiza pela data da prisão, tudo fica claro. Eu ignoro as entradas do prólogo e do epílogo de "Eu sou Alfarius" e a Hidra acorda, e uma frase começa a se formar a partir de todas aquelas palavras aleatórias. Eu insiro os últimos detalhes. Então fica claro. Você está dormindo, mas deve fazer conforme instruído. Destrua o principal do Arbit. Centro. A Hidra desperta.
Uma dor súbita surge atrás dos meus olhos, desaparecendo rapidamente em seguida. Olho meu reflexo na tela do computador. Eu sei o que devo fazer. Eu pressiono o botão de deletar, apagando os registros permanentemente. Eu me levanto e saio do meu escritório. Tranco a porta. Caminho com um passo leve pelos muitos lances de escada até a estação de energia na base do prédio. Entro e aceno para o sacerdote técnico ali antes de passar pelo seu olhar perplexo e olhar para o núcleo de energia. Eu saco minha pistola silenciosamente e então me viro e executo o sacerdote com um único tiro na cabeça. Depois caminho até os controles. Começo o processo de sobrecarga. Eu não tinha ideia de que era tão talentoso com esse tipo de coisa. Recuo e admiro meu trabalho, enquanto ouço a usina começar a tremer, lentamente se elevando, até o momento em que explodirá e envolverá todo este quarteirão em fogo radioativo. Eu caminho até outro painel e digito minhas últimas palavras. Estranho, estou eufórico ao escrevê-las. Sinto uma sensação de calma e realização. Envio uma única mensagem para os oficiais do Porto Espacial. Eu sou Alfarius. Você? Ou a Hydra desperta? Bem-vindo, ouvinte gentil. Eu sou Baldermort e desejo apresentar-lhe as facções e forças do universo Wymer 40.000. Hoje tentaremos entender possivelmente uma das facções mais complicadas e inescrutáveis em toda a sombria escuridão do futuro. Por hoje tentaremos lidar com os conceitos básicos da Legião Alpha. Devo afirmar logo de cara que este é possivelmente um dos assuntos mais difíceis que já tive que apresentar. E por isso insisto que esta deve ser uma breve introdução, já que esses assuntos foram tratados anteriormente no canal, pois devo ser honesto e afirmar que minha opinião, perspectiva, minha abordagem para esta facção mudaram tantas vezes que não consigo ter certeza de que algo esteja correto. Tudo o que podemos fazer é tentar discernir os conceitos básicos e passar para as muitas nuances dessa fração posteriormente. Espero que, até esse momento, eu tenha uma posição mais sólida e estática sobre eles. Mas essa é a maravilha do Warhammer, o suco que enche o copo, a coisa que faz os fãs voltarem vez após vez, sua complexidade, sua profundidade. E peço desculpas agora, pois muitos ouvintes gentis podem não gostar desta entrada não ortodoxa à medida que ela avança, pois será muito eclética, mas saiba que isso é intencional. Então, vamos passar para o básico e ver onde o caminho nos leva, mas saiba que eu realmente não tenho uma visão absoluta de onde é o destino final. A Legião Alpha, um mistério dentro de um enigma. Suas motivações são desconhecidas. Seus motivos insidiosos são imprevisíveis. Mas essa é a palavra-chave aqui, insidioso. Insidioso, significando procedendo de maneira gradual, sutil, com efeitos muito prejudiciais. Eles simbolizam uma escuridão que poucos de fato entendem. Não tenho certeza se sou capaz de fazer isso com os detalhes disponíveis, gentil ouvinte, mas há uma verdade sobre eles. Tudo é uma mentira, e tudo é verdade, pois as maiores mentiras sempre têm um grão de verdade em seu centro, e quando se trata de mentir, a Legião Alpha não é segunda a ninguém. Mas vamos começar com o que é realmente conhecido. Os primarcas da Legião Alpha, esses semideuses que foram forjados pelo Imperador da Humanidade para liderar seus exércitos pela galáxia na Grande Cruzada, todos foram feitos, projetados, nascidos por um motivo. Cada um tinha uma força única. Em muitos era flagrante, e seu atributo principal não era apenas o que os definia, mas era todo o seu objetivo, seu modus operandi, sua razão de ser, seu próprio propósito. Como um panteão de deuses, os primarcas exibiam seus poderes para todos verem, e os Astartes, Space Marines, que compunham suas legiões, eram tirados de seu modelo. Por exemplo, Leman Russ é facilmente comparável ao deus Thor, um fanfarrão, mas uma alma honrada e guerreiro sem igual, que sempre se posicionaria contra a tirania e o mal onde ameaçasse os salões de seu povo. Assim são sua legião, os lobos espaciais, altos e agressivos, selvagens e ferozes, mas também são inabaláveis em sua lealdade ao imperador e seu império. Se os primarcas são de fato um panteão, então os Alpha Legion foram liderados por Loki,
o deus trapaceiro nórdico, sempre tramando, planejando, sempre ativo. Alguns dizem que Loki era uma figura do tipo Satanás maligno, mas, na minha humilde opinião, ele não era. Ele era uma história de advertência. As semelhanças são infinitas. Em muitas recontagens das fábulas dos deuses, os Aesir, Loki era um jovem deus e ansioso para impressionar e insistir. Ele era ativo e sempre lutava contra os inimigos dos deuses com seus principais atributos. Sua mente, sua astúcia, ele superaria em pensamento, não em luta, seus oponentes e salvaria o reino eterno em muitas ocasiões. Mas ele não era a força bruta de Thor, nem a nobre resistência de Balder, nem a incansável força da justiça de Tyr. Portanto, não importava o resultado de sua atividade. Ele sempre era zombado e ridicularizado pelos deuses mais brutos, pois eles sempre se concentravam em menosprezar seus métodos, nunca vendo seus resultados. Poucas foram as vezes que Oki recebeu o que era devido, e assim é com os primarcas da Legião Alfa. Sim, você me ouviu direito, primarcas, no plural. Pois de todos os filhos do Imperador, apenas a Legião Alfa tinha gêmeos no comando. Dizia-se que eles eram uma alma em 2 corpos. Eles eram chamados de Alfarius e Omegon. Eles eram um, onde Alfarius era o nome mais novo, já que esta era a persona que havia sido projetada ou designada como o rosto público da Legião. Nunca se podia discernir se falava com Alfarius ou com Omegon. Nunca. Os mitos sobre Alfarius Omegon são tantos que é impossível para mim, neste ponto, ser realmente claro. Alguns dizem que ele foi capturado pelo Slaughter, abusado, quebrado, e então encontrado pelo Imperador, que então tentou juntá-lo novamente. Alguns dizem que ele foi encontrado à frente de um império interestelar, que era um espinho no lado do mestre da guerra, Horus Lupercal ele mesmo, e que um deles embarcou em seu navio como um assassino para decapitá-lo e acabar com o avanço da cruzada no império que Alfarius e Omegon acreditavam ser deles. Dizem que ele sempre esteve na Terra e que o Imperador, por razões próprias, manteve esses seus filhos escondidos e os treinou pessoalmente por anos, antes mesmo da descoberta de Horus Lupercal, oficialmente o primeiro primarca reunido com o Imperador e sua cruzada. Alguns dizem que ele é na verdade a mão invisível do Imperador e joga em seu nome, embora nenhum de seus irmãos pudesse ou permitiria tal coisa. Mas isso é tudo propaganda, possivelmente com uma gema de verdade escondida em cada uma das mentiras, mas elas são, se tomadas como um todo, mentiras. Relembrando propagado e espalhado pelos senhores da confusão, os primarcas da Legião Alfa. Pois conhecer a origem de algo frequentemente significa compreendê-lo, o que eles nunca desejaram que alguém pudesse fazer. Compreenda a Legião Alfa, os especialistas em espionagem que superam até mesmo a Guarda-Corvo. Enquanto outras legiões demonstrariam força no campo de batalha, a Legião Alfa lutava de forma totalmente distinta. Não eram preguiçosos no campo de batalha, mas não era o seu domínio. No panteão dos deuses estavam os primarcas. Eram as táticas e os métodos de Alfarius, que também eram ridicularizados e difamados, não importando os resultados, como na minha analogia com Loki. Seus confrontos com muitos notáveis estão bem documentados. Ainda não consigo fazer uma imagem clara disso. Sei que muitos vêm a este site em busca de uma perspectiva um pouco fora do comum que pode desviar do padrão transmitido por juristas mais competentes e experientes. Mas, neste aspecto, devo admitir, eles me deixaram confuso. Um detalhe de Loki que acho apropriado, no momento da escrita deste tratado pelo menos, pois era a constante zombaria de seus métodos, nunca lhe dando o devido crédito, que levou Loki a seguir o caminho do mal e do antagonismo aos seus companheiros deuses. Se você é constantemente enganado, acaba vestindo o manto que lhe é dado. Assim também parece ser com Alfarius e Omegon. Sejamos diretos. Até Conrad Kurtz, o primarca dos Senhores da Faca, os próprios fornecedores de terror, até ele denunciou as táticas da Legião Alfa. Até o Assombrador Noturno afirmou que havia algo distorcido sobre esta legião e seus 2 jovens primarcas. Não vou nem tolerar agora a reação que ele obteve de Rogol, que praticamente implorou pelo seu sangue em muitos momentos durante a Grande Cruzada. Mas sempre o Odin do Panteão, o Imperador, ignorava e suprimia suas contendas.
Alpheus, Omegon e sua legião foram deixados à própria sorte cada vez mais com o passar do tempo. Talvez por isso eles seguiram esse caminho. Que eles foram encontrados por último. Eles estavam literalmente décadas atrás de seus irmãos em tempo para acumular glória e realizações, e isso pode ter tido um grande impacto, pois se diz que inicialmente eles saíram de seu caminho para tentar se mover mais rápido e mais efetivamente do que qualquer outra legião, na tentativa de compensar o tempo perdido, mas não foi possível. Seus esforços, não importa os resultados, sempre foram ridicularizados. Neste momento, seria compreensível se qualquer pessoa, especialmente o irmão mais novo, desistisse e se recusasse a jogar pelas regras que eram tão desfavoráveis a eles. Em muitos relatos, os gêmeos passaram pouco tempo abençoado com seu imperador, seu pai. Talvez ele os visse como a conclusão de seus exércitos, dando-os como garantidos. Talvez ele estivesse apenas entediado das instruções e treinamentos que teria que dar a qualquer primarca, tendo feito isso 19 vezes antes. Como é dito em algumas histórias, ele formou um vínculo melhor com seu irmão mais velho, Horus Lupical, o mestre da guerra. Percebe-se que essa falta de tempo com o imperador é o motivo de serem vistos como tão facilmente convertidos ao lado de Horus quando ele caiu na escuridão, e então se rebelou e colocou em movimento a conflagração da heresia de Horus. Mas eles realmente não passaram tanto tempo assim com Horus, embora haja falhas nesse argumento. Também há detalhes que só eles conhecem. Um mundo solitário em seu caminho, um dos gêmeos, disse ser Alpherius, foi secretamente encontrado por um representante de um grupo de Xenos, alienígenas, que se autodenominavam Cabal. Nesta reunião, um Ghoul perpétuo, John Grammaticus, agiu em nome do Cabal como mediador e tentou a conversão do primarca. Grammaticus afirmou que o Cabal era antigo e poderoso e vinha trabalhando contra o caos por milênios. Claro, com o entendimento, gentil ouvinte, que no ponto da reunião não havia conhecimento geral das forças do caos ou de seus deuses sombrios. Nem mesmo os primarcas sabiam sobre eles. O imperador escondeu isso de todos eles por razões que talvez nunca saibamos. Grammaticus persistiu em informar Alpherius que, segundo a Cabala, os poderosos eventos iminentes teriam apenas 2 desfechos possíveis. Foi-lhe informado que Horus cairia no caos, e então ele se rebelaria abertamente contra seu pai, o imperador. Havia 2 caminhos futuros possíveis. Se o imperador saísse vitorioso, isso quebraria a espinha dorsal do império e tudo o que atualmente se propunha a representar. As forças do caos cresceriam com o tempo e, eventualmente, consumiriam a galáxia. Seria seu alimento por toda a eternidade, e todos seriam arrastados com eles, e eles também. Se o imperador fosse derrotado, então Horus governaria a galáxia, mas seu arrependimento, sua consciência, ressurgiria lentamente, e ele acabaria se desprezando e aos senhores do caos. Ele então se envolveria em guerras que acabariam exterminando a humanidade, mas isso resultaria na derrota dos deuses do caos, e a galáxia então entraria em uma era dourada e retornaria ao que sempre deveria ter sido, antes de ser distorcida. Alpherius e Omegon então foram solicitados a fazer uma escolha. Para ajudar o imperador e terminar o universo em caos, ou juntar-se a Horus com o objetivo de sacrificar a raça humana para derrotar os deuses do caos para todo o sempre. Não muito de uma escolha, alguém poderia pensar. É este evento que tem sido usado para tentar definir o Alphalesiano, pois eles se juntaram a Horus, e durante a batalha de Istavan V, eles mudaram a cor de suas vestes e ajudaram no massacre de 3 legiões inteiras de leais. Quase todos, quase. Isso sugere que eles seguiram o caminho da Cabala, mas será que é realmente o caso? Alpherius atraiu Rogeldorn para um confronto que resultou em sua própria morte. Rogel o matou, ou será que não? Era realmente Alpherius ou Omegon, ou simplesmente um legionário incrivelmente bem treinado e performático que eles prepararam para ser o sacrifício que todos acreditavam? Impossível dizer. Histórias contam que Alpherius e Omegon, os menores primarcas, podem se mover entre seus homens com total anonimato. Outros relatos descrevem-nos como guerreiros altíssimos de pele dourada e habilidade marcial imbatível, quais são precisos.
é verdade e tudo é uma mentira. Pois há tantos detalhes sobre eles e ainda tão poucos. Eles afirmam servir ao caos indiviso, mas não mostram sinais de mutação e as bênçãos dos deuses sombrios. Eles não recuaram para o olho do terror, como seus irmãos fizeram quando Horus perdeu na Batalha do Terror, e as legiões traidoras foram então perseguidas até o olho pelas legiões leais restantes e seus primarcas. A Legião Alfa simplesmente desapareceu, e eles têm se escondido desde então. Ocultando-se entre os cidadãos comuns do Império e até nas forças dos Space Marines, eles são considerados onipresentes e invisíveis ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. No entanto, parecem atacar pelas forças do caos. Contudo, foram registrados por cometerem atrocidades que fariam um devorador de mundos ou o Senhor da Noite titubear. Mas, nas raras vezes em que se revelam para o combate aberto, eles foram ouvidos gritando velhos gritos de guerra, como pelo Imperador. Isso é sarcasmo ou é verdade? Eles estão seguindo o caos ou também estão enganando eles? Eles são os agentes de encobrimento mais profundos que já existiram na história da galáxia, usando uma máscara de obediência aos deuses do caos por mais de 10.000 anos, enquanto sempre permanecem leais em seus corações? Os agentes de sabotagem e encobrimento são uma das maiores ameaças ao Império. Eu sei que digo isso muitas vezes, mas cada vez é verdade. É por isso que é chamado de Grimdark. A Hidra, a besta de muitas cabeças, o carrapato no ouvido, o sussurro na parte de trás da mente é a sua maior arma. Desconfiança. A maioria acredita que o Império está repleto de desconfiança e paranoia, mas claramente não é o caso, não importa o que as pessoas possam sentir. A realidade é que se espera que a Marinha leve as forças do Império aos seus destinos e proteja contra invasores e piratas. Espera-se que todos os mundos paguem seus dízimos. Todos os capítulos dos Astartes devem responder aos chamados de Claxon por ajuda. A Tempestade de Minas deve exaltar o Imperador, e seu povo deve trabalhar pela sobrevivência do Império. Mas quando essas expectativas não são atendidas, ocorre a anarquia, uma anarquia que é sempre abusada e usada pela Legião Alfa para então realizar quaisquer tarefas, garantir quaisquer objetivos ou recursos de que necessitem para promover suas maquinações insidiosas. E como na piada que ouvimos mais cedo, eles agora estão em um estágio em que seu nome sozinho, o operativo plantado projetado para ser encontrado, pode então despedaçar essas convenções de cooperação, pois grandes partes da burocracia e do exército imperial tentam então encontrar essas cobras na grama através da purga, purgando o que pode nem mesmo estar lá, mas purgando. Eles sempre foram uma legião estranha e poderosa, com coesão, organização, lealdade e capacidade incomparável de trabalhar juntos para um único objetivo no campo de batalha. Nem mesmo o grande organizador e seus ultramarines conseguiam coordenar um ataque de 1 milhão de elementos com a mesma habilidade. Sua disciplina também é algo a ser admirado. Realmente admirado. Por quê? Qualquer outro Astartes dará sua vida por seus senhores sem pensar 2 vezes. Mas eles se sacrificariam? Duvidoso. Mas o que eu quero dizer, os Alpha All Felician são tão disciplinados, tão astutos, tão destemidos em sua devoção à sua causa, que regularmente e frequentemente têm suas mentes, suas próprias personalidades e tudo o que faz uma pessoa ser quem ela é, apagadas. Isso os torna verdadeiros operativos de cobertura profunda, pois não há informações em suas mentes e almas para serem reveladas. Mas imagine o compromisso com a causa para voluntariamente ter isso realizado, para efetivamente ser terminado de novo, e de novo, e de novo, e saber que não importa o quão bem-sucedido ou impressionante sejam seus feitos, você não se lembrará de um único deles no final do curso de sua vida. Agora, isso é um nível de convicção que deveria fazer os outros tremerem quando um deles é capturado e afirma, muito simplesmente, eu sou Alfarius. Pode não ser realmente uma farsa para eles. Eles podem realmente acreditar nisso. O traidor perfeito é aquele que não sabe que é um traidor em seu coração. Como é frequentemente dito, são essas unidades sonolentas que podem estar em todos os lugares ou em lugar nenhum,
mas também significa algo mais, algo estranho. Significa que, na verdade, não há certeza alguma. Os legionários do Alfa estão realmente trabalhando para o mesmo objetivo que começaram todos aqueles anos atrás. Como seria possível para eles até mesmo dizer? Qualquer marine, oficial, homem, mulher ou criança encontrado nas sombras do futuro pode ser uma unidade adormecida da Legião Alfa, sem saber até ser ativado. E mesmo assim eles podem não saber disso, apesar de realizar as ações nefastas dessas abelhas ocupadas. Pois isso é uma coisa, acima de tudo, que deve ser reconhecida por todos os fãs deste cenário glorioso. A Legião Alfa são os trabalhadores mais árduos de toda a raça humana, pois nunca estão em repouso, nunca parados, sempre tramando e maquinando para um fim que nem mesmo eles podem conhecer totalmente, mas sempre, abelhas pequenas e ocupadas. Os devoradores de mundos podem exemplificar os adoradores do deus do sangue Khorne. Os filhos do Imperador podem fazer isso pelo Príncipe do Prazer, Slaanesh. A Guarda da Morte é ardente em seu amor pelo avô, Nurgle, e os 1000 filhos mostram devoção inabalável ao Senhor da Mudança, Tzeentch. Os Guerreiros de Ferro podem odiar o caos enquanto ainda o servem. A Legião Negra pode professar independência enquanto luta por ela. Os Senhores da Noite podem semear miséria em seu nome, e os Portadores da Palavra acreditam que são seus maiores servos, mas é a alfa-lesão que há. Se ações falam mais alto que palavras, então elas são apenas uma forma de comunicação mais alta. Mas com quem a Legião Alfa está falando? Na minha opinião, atualmente, a serpente de 3 cabeças, a Hidra, pode representar a verdade da situação. Alguns disseram que isso representa que eles eram, na verdade, trigêmeos, não gêmeos, mas eu não vejo isso. Eles são o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Com o 50 Eão, 50 Johnson foi o modelo, o início da jornada. Alphaeus e Ômegon são sua conclusão, seu fim. O símbolo Hierodra de 3 cabeças revela algo que ninguém sequer deseja considerar? A existência de um terceiro caminho que a Legião Alfa trilha sozinha. Um caminho é a lealdade ao trono do Imperador da Humanidade. Um caminho é o caminho do caos e servir aos deuses sombrios. Talvez, apenas talvez, eles não sirvam a nenhum dos dois. Mas o que isso significa? O que eles querem? Divindade para eles mesmos? A destruição do universo? Ou talvez algo mais? Só o tempo dirá. Mas quando eles alcançam seus objetivos com Alférios, ou Ômegon, ou ambos, ou nenhum no comando, alguém saberia. Caro ouvinte, eu tenho sido Baldemort, seu fiel servo. Se você está confuso, peço desculpas. Foi por design. Eu tentei refletir como é lidar com o Alpha Lusian para seus adversários, pois qualquer um que lide com eles está sempre confuso. Se você os vê, é porque eles querem que você os veja. Se você tropeça neles, é o que eles desejavam. Mas aqui está o problema. Eles não são infalíveis, e é esse medo de ser levado para uma armadilha, ou o medo de revelar uma, que é, na verdade, o seu melhor poder, sua característica mais forte. Pois lutar contra a legião externa suga toda a sua chama mais vital, confiança, certeza. Sua propaganda é a sua maior arma e é usada como um porrete, mas também como um bisturi. Quando alguém confronta a Legião Alfa, simplesmente não se sabe, como eu não sei, como você não sabe. Um dia farei mais entradas para essa magnífica facção que traz tanto para o cenário. Por misericórdia, serei mais claro ao discutirmos sua organização, táticas, história conhecida de forma mais clara e suas ações recentes. Estou ansioso para que isso aconteça, mas saiba que levará um tempo. Não estava exagerando quando disse que minha opinião sobre eles muda a cada hora, porque realmente muda. Então, gente ouvinte, bem-vindo ao Warhammer. Espero que você possa lidar com alguns elementos e aceitar a confusão. Pois às vezes não saber com certeza é realmente mais divertido do que poder testemunhar todo o quadro. Isso permite que a imaginação voe alto.
Se você gostou desta breve introdução à Legião Alpha, então, por favor, considere curtir e se inscrever. E, se tiver vontade, acerte a seção de comentários para presenciar o furor que será contido ali e compartilhe suas próprias percepções da Legião Alpha. Posso garantir, vai ser variado e divertido. Mas lembrem-se sempre da imagem da lareira, irmãos. Passamos tempo juntos por diversão. Portanto, seja alegre e, sobretudo, gentil. Se você é um ouvinte regular e aprecia nosso conteúdo, considere nos apoiar no Patreon ou fazer uma contribuição única para o canal. Não consigo descrever a quantidade de café que consumo para fazer minhas pequenas danças de sapateado, mesmo que improvisadas. Agora, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Dudu.